Sextou! Muito boa noite, pessoal! Gazeta Esportiva tá no ar e hoje, com a merecida folga da Michele Gianella, quem apresenta sou eu, Marina Buffon, para quem não me conhece, muito prazer, mas eu sei que vocês já estão aqui todos os dias, já me viram, né? E olha só, essa dupla aqui vocês já viram também, com certeza. José Paz e Marcelo Vasségio, muitas palmas. E aí, Marcos, para tudo os bem? meus queridos colegas de trabalho que estão aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Beleza, Vasségio. Boa noite. Não é? Tudo Sextou hoje, né? Sexta, graças a Deus, cara. Graças Olha, a Deus, assim, em né? ritmo Pô, de chega o festa Natal já. e não chega a sexta-feira, cara. Brincadeira. Pois é, gente. Hoje é o dia de tomar aquela água gelada, aquela coisa que o José Paz adora, né? E dia também de falar sobre a primeira contratação do Palmeiras para a próxima temporada. Finalmente, o Verdão oficializou o Facundo Torres e também está de olho em mais nomes de peso por aí. No Corinthians saiu a data da estreia na Libertadores e tem ainda uma declaração do presidente Augusto Melo com um balanço do clube na temporada. A gente traz também a projeção ousada, hein? Achei ousada do Subeldia e a reviravolta na situação do Rafinha no tricolor. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. E a gente volta por aqui falando de presente. Isso mesmo, você certamente se lembra que na segunda-feira a Michele prometeu um kit da Capa que seria entregue a um dos nossos telespectadores. Pois bem, olha só, o Arnaldo Cirilo levou para casa esse presentaço com bola, camiseta, tênis da Capa. Que legal, Arnaldo, e parabéns pelo kit. Nada melhor do que fechar o ano com um super presente da Capa. E aí fica claro, o nosso muito obrigado ao pessoal lá da Capa, ao Fabrício por enviar esse kit mais do que especial. Super beijo para vocês e também, claro, boas festas aí, bom Natal. E claro, vamos então seguir agora para a nossa enquete do dia. É a mesma pergunta de ontem, mas desta vez o clube escolhido é o São Paulo, é o Tricolor. Você aí deve se lembrar que ontem foi o Corinthians. Vamos lá então, qual setor o São Paulo deve priorizar ao buscar reforços? Defesa, meio-campo ou ataque? Para participar, é só você entrar lá no site gazetesportiva.com, deixar sua opinião e, óbvio, participar também nas redes sociais. Quero saber de vocês. E aí, meus queridos setoristas do São Paulo, o que vocês acham que o Tricolor deveria... Um passando por outro. Cara, eu acho que o meio campo, né? É? Meio campo. Agora, o São Paulo precisa da contratação aí de um camisa 10, tá sonhando com o Oscar, aquela coisa toda. O Rames Rodrigues não vingou. O Zubeldia vem testando de tudo ali no setor, Luciano, ora o Lucas joga, o Lucas já falou que gosta de jogar por ali. Então, creio que seja o meio campo. Mas é bem verdade que daqui a pouco a gente vai falar do Rafinha aqui também. O São Paulo precisa de laterais para o ano que vem. Para a lateral direita precisa reforçar, a lateral esquerda a mesma coisa, mais do que a direita, inclusive. Mas se tivesse que escolher uma posição, eu iria de meio campo, assim, que o meio campo é o lugar dos craques, né, Marcelo Vasségio? Verdade, verdade. O meio campo talvez seria o reforço que mais faria diferença, né? Mas eu acho que o São Paulo está mais necessitado ainda de um lateral esquerdo, porque o Wellington foi para o Southampton da Inglaterra, o Jamal Lewis não vai permanecer no São Paulo, essa aposta... Jamal Lewis nem veio, né? Nem veio, nem chegou. Esse norte-irlandês aí foi uma invenção que não deu certo. Então, o São Paulo não tem lateral esquerdo. Hoje, a única opção do elenco é o Patrick, um jovem revelado pelas categorias de base que até agora não conseguiu se consolidar como profissional. Então, eu acredito que a posição prioritária seja realmente a lateral esquerda. Eu só acredito que o Jamal Lewis veio porque eu estava lá na apresentação, senão... É isso, gente. Ó, mudar um pouquinho de assunto aqui, porque está chegando a 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que nem o Zé falou, né? Tá chegando Natal, mas não chega sexta-feira. É isso, gente, tá chegando a São Silvestre. E para entrar no clima dessa prova tão tradicional que a gente ama, vamos exibir mais uma reportagem sobre essa grande festa do nosso esporte. A entrevista de hoje é com uma maratonista que tem a corrida, ó, no sangue. Pode rodar. Eu sou a Giza Oliveira, tenho 45 anos, estou indo para a minha 5ª São Silvestre e eu sou criadora de conteúdo digital para marcas esportivas. A minha história com a São Silvestre começa desde criança, né? Sou filha de um treinador de atletismo que já acompanha a prova há muitos anos também, então eu venho aí... tenho essa herança, sabe, da São Silvestre. Mas naquela época eu não tinha essa vontade de correr quando eu era criança. Eu fui ter realmente essa vontade depois dos 20 e poucos anos, tanto que eu comecei a correr com 29 anos. E muito por
saúde, né? Qualidade de vida mesmo e saúde mental. Porque com a corrida realmente eu consigo assim me conectar com uma outra Giza, sabe? Eu sou maratonista, mas esse ano de 2024 eu optei por correr distâncias menores. E a São Silvestre, que tem 15 quilômetros, vai ser a minha maior distância, né? O meu volume de treino está um pouco maior, a minha alimentação continua normal, né? Eu não faço nenhum tipo de dieta específica. O que eu tenho feito é aumentei um pouco a carga na musculação, porque a São Silvestre é uma prova desafiadora, tá? Tem algumas subidinhas, tem alguns trechos do percurso que exigem mais do nosso corpo, então você precisa sim estar um pouco mais forte. Uma dica assim importantíssima: não passe por nenhum ponto de hidratação e não pegue água. Porque no dia 31 de dezembro, tanto pode estar frio, chovendo, calor, você está em São Paulo, então tem que estar atento a isso. Faça chuva, faça sol, pode ter certeza que 37.500 corredores estarão lá. Ah, que demais. Um beijo pra Giza, um beijo também pro papai dela, né? Que sempre tá aqui também, junto com a gente, comentando as provas de São Silvestre. Vocês vão correr esse ano ou não? Vão trabalhar? Trabalhar, uai. Trabalhar. Eu só não corro porque eu trabalho. Exato. Ô, Michele, você tá ouvindo, né? Zé, então vamos fazer o seguinte, porque já tá virando tradição, né? Todo ano eu trabalho na transmissão, fazendo os comentários da prova. Só que aí, como eu não consigo correr no dia 31, eu acabo fazendo os 15 quilômetros no dia 1. Tá. Então eu quero você fazendo os 15 km comigo no dia 1. Mas eu fiquei sabendo... Desafio. Não. Eu fiquei sabendo que nem no futebol você correu ontem, Zé. Como é que corre foi a bola, né? Quem corre a bola. Isso aí ele tem razão. Quem corre a bola? Não, o sabe diretor quem falou tá querendo isso me provocar aqui? aqui. Ele tá querendo diretor, provocar. Quem corre a bola, pai? Que é só... Como é que foi esse futebol ontem, Zé? Foi bom. O Bamonte, o nosso editor, tá falando que eu tô no bolso dele. Mas como que eu tô no bolso dele se eu fiz 3 gols, bati meu pênalti lá no desafio, ele fiz o gol? Ele é zagueiro, Bamonte? Ele jogou ali mais recuado, né? Aí ele nem me viu no campo, aí tá falando, calma, Bamonte, tá emocionado, pai. Ih, gente, vocês viram, né? A Gazeta é assim, gente, a gente vai comemorar um dia, no outro tem futebolzinho que os caras entram aí, né, em embates, mas ó, a gente vai seguir aqui, depois a gente fala mais de futebol, prometo. A gente vai seguir agora com a nossa retrospectiva do Troféu Mesa Redonda. Hoje é dia de ver como foi a premiação do primeiro zagueiro. Tá na tela. Aos 18 anos, essa joia do futebol brasileiro tem um currículo de fazer inveja. Bicampeão brasileiro sub-17, bicampeão da Copa do Brasil sub-17, campeão estadual sub-17, sub-20, subiu para o profissional este ano e deu conta do recado com atuações seguras e até gol em clássico. O vencedor é Vitor Reis, do Palmeiras! Aê, Vitor Reis, esse Palmeiras, essa juventude do Palmeiras, e a Michele deu um spoiler ali, né? Marcando gol num clássico e justamente na estreia como titular. Dá para dizer que isso está guardado para sempre no seu coração? Parabéns. Obrigado, boa noite a todos. Com certeza está guardado, né? Eu nem imaginava essa estreia como titular, fazendo um gol num clássico. E só tenho a agradecer a Deus, a minha família e a todos que fizeram parte dessa trajetória. Quando o Abel Ferreira, o Palmeiras, perde o Luan, a imprensa, o Palmeiras vai contratar um zagueiro? O Abel falou, não precisamos de um zagueiro. Temos um menino que se chama Vitor Reis.
ter a confiança do Abel, acho que foi um grande passo para que você terminasse o ano como terminou, né, Vitor? Sim, fez total diferença ter essa confiança da comissão técnica, né, dos jogadores que desde que eu cheguei me acolheram muito bem. Isso faz total diferença e faz a gente chegar leve para tentar mostrar nosso trabalho. Joga muita bola, Michele, joga muita bola. Quem é padrinho ou madrinha de Vitor Reis, zagueiro do troféu Mesa Redonda? O padrinho do Vitor Reis sabe muito do assunto, é o tetracampeão Ricardo Rocha. De zagueiro para zagueiro. E aqui, acho que temos futuro aí pela frente, não, Ricardo? Que jogador, que jogador. Joguei nessa posição, né, muitos anos. Sou fã desse cara. Parabéns, você merece, você joga muito. Você é um ídolo hoje do Palmeiras, um garoto que foi revelado na categoria de base. O Abel teve coragem de colocar, e é isso que eu peço aos treinadores brasileiros. Tenham coragem e coloque essa garotada. Você é um zagueiro extraordinário. E digo mais, é uma pena. Vai para a Europa já já. Rapaz do céu, hein? Que honra, né? Muito prazer receber esse prêmio aí de você, dessas mãos. E muito obrigado, é uma honra gigante aí. Fazendo a entrega então, por gentileza. Tá aí. Aí, Vitor Reis, Ricardo Rocha. Obrigado. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Ah, que legal, né? Ó, a gente já vai falar de Palmeiras daqui a pouco, né? Que anunciou Facundo e tudo mais. Questão de zaga. Vocês acham que o Palmeiras está bem servido ou deveria ir no mercado também para isso? Acho que o Palmeiras está bem servido. O Vitor Reis, baita resenha também aqui no Troféu Mesa Redonda. Foi bem legal receber ele aqui, conversar com ele. Ricardo Rocha, nem preciso falar, né? Foi na resenha ali depois também. Mas acredito que a zaga do Palmeiras está bem composta ali com o que tem. Muita gente, às vezes, eu vejo criticando que alguns jogadores caíram um pouquinho de nível. Mas, cara, os caras estão ganhando tudo há tanto tempo. Também, às vezes, tem uma oscilação natural. Tanto você ganhar, tem uma hora que, sabe, tem que... Mas daí não seria a hora de renovar justamente por conta disso? Não, mas eu acho que ainda dá para segurar um pouquinho mais com o que tem lá. E até pelo Abel ser um cara que sabe muito bem como motivar, como trabalhar, como deixar esses caras querendo ganhar todo ano. Eu acho que ainda dá para segurar um pouquinho com o que tem. E tem o Vitor Reis, que, poxa, é muito novo. O cara tá com sangue, assim, com fome de ganhar. Então acho que dá para ir ainda, Bacégio. Eu não caio nesse papo de que os jogadores do Palmeiras caíram muito de desempenho. Eu concordo com o Zé, tem uma parte da torcida que fala bastante, bate bastante nessa tecla. Mas se os jogadores do Palmeiras tivessem caído tanto de rendimento assim, principalmente os zagueiros, o Palmeiras não teria batido o vice-campeão brasileiro, não teria brigado até a última rodada pelo título. O Gustavo Gomes eu ainda acredito que pode render muito pelo Palmeiras, o Murilo idem, agora está chegando o Vitor Reis. Então eu acredito que o Palmeiras tem material humano para seguir no mais alto nível competitivo na próxima temporada. Agora a gente precisa ver quais são os planos do Palmeiras para esse menino. Se pretende vender, se vai ter que fazer caixa para poder até equilibrar os cofres para investir em novas contratações. Tem tudo isso, a gente sabe o quão difícil é segurar hoje jogador no Brasil. Para o Palmeiras, Flamengo, um pouco menos. Os times, a gente está falando de times que têm uma condição financeira maior para poder segurar os seus jogadores por mais tempo. Prova disso é essa espinha dorsal do Palmeiras que já existe há anos, com Gustavo Gomes, Zé Rafael, enfim, todos esses pilares do time do técnico Abel Ferreira, mas Vitor Reis é uma ótima novidade não só para o Palmeiras, mas para o futebol brasileiro, que precisa de defensores de alta qualidade. A gente vê hoje o futebol moderno, ele demanda cada vez mais zagueiros que saibam jogar, que tenham qualidade com os pés, não só saibam marcar, dar pontapé. Então eu acredito que o Palmeiras está bem servido, sim. Mas a hora que chegar a proposta pro Vitor Reis, esquece. É muito novo, com muito potencial, não tem o que fazer, cara. Assim, o futebol brasileiro, infelizmente, hoje, já de um tempo, é um exportador de jogadores. E um cara com potencial desse tamanho, jogando num clube que disputa ano após ano, título, mostrando o futebol dele, com moral com o treinador, que falou, não precisa contratar ninguém porque o menino joga muito. O Abel sempre falou, né, do Vitor Reis, sempre falando, vou subi-lo, foi ele que foi responsável por isso, inclusive, então a gente vai chamar agora, né, Felipe Leite, que estava no futebol ontem, quero saber também o que ele tem a dizer. Mas trazendo notícias porque justamente acabou a espera do torcedor do Palmeiras, a diretoria está tirando o escorpião do bolso.
finalmente anunciou a contratação do atacante Facundo Torres. Hoje quem traz as notícias do Verdão é ele aqui, ó, Felipe Leite. Boa noite, Fê, tudo bem com você? Fala pra gente, então, o Facundo já chegou falando, já chegou dando aí moral pra torcida do Palmeiras, mas antes, José Paes tirou o pé ontem ou não? Boa noite, Má. Beijo pra você, beijo pro Marcelo Bazégio, José Paes. Eu vou só dizer o seguinte, Facundo Torres chegou, é o primeiro reforço do Palmeiras e eu tô pra dizer que ele é o segundo melhor jogador que eu vi jogar nas últimas 24 horas. O primeiro é José Paes, sim senhor, não está no bolso de Marcelo Bamonte, muito pelo contrário. Obrigado. Jogou, fez gols, distribuiu assistências e garantiu a resenha da galera lá na noite de quarta-feira. Má, quinta-feira. É o seguinte, Facundo Torres chegou no Palmeiras, o uruguaio de 24 anos foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira. E é o seguinte, pior segredo que estava todo mundo guardando, né? Porque todo mundo sabia que o Facundo Torres estava certo, estava com tudo alinhado com a diretoria do Verdão. A demora para deixar tudo nos trinques foi porque o Facundo aterrissou no Brasil na quarta-feira, já foi correndo conhecer a estrutura da Academia de Futebol do Verdão. Na quinta-feira, ontem, fez exames médicos, passou em todos os testes físicos e aí assinatura do contrato formalizada, reforço anunciado, 12 milhões de dólares aí que o Verdão desembolsou pelo canhotinho que começou lá no Peñarol, foi para Orlando City lá no futebol dos Estados Unidos, virou o maior artilheiro da história do Orlando City com 47 gols. E ele não é brincadeira não, viu? Joga na ponta esquerda, joga na ponta direita. Professor, precisa que eu jogue centralizado? Vambora, eu jogo centralizado também. Chega aí para solucionar os problemas ofensivos da equipe de Abel Ferreira. A TV Palmeiras acabou, e quando eu digo acabou, soltou faz 15 minutos um material especial com o Facundo Torres, uma entrevista com o Facundo Torres. A gente traz aqui um trechinho em que ele dá as boas-vindas e também o vídeo de apresentação do uruguaio de 24 anos, que chega aí nessa canhotinha para ocupar um espaço no ataque do Palmeiras. Então vamos conferir as primeiras palavras de Facundo Torres como jogador do Palmeiras. Hola familia Palmeira, aquí Facu. Bueno, recién llegué, estoy muy contento de estar aquí, ojalá podamos vernos pronto, la verdad tengo mucha ilusión y mucha ganas de verlo, de empezar a jugar y hacer muchas cosas grandes. Ojalá que todo vaya bien y nos podamos encontrar pronto. Les mando un beso enorme y espero que estén muy bien. Então tá aí, Má. Contrato de 5 anos assinado, Facundo Torres será jogador do Palmeiras até o final da temporada de 2029. Ele que, vale lembrar, está sendo lembrado pelo Marcelo Bielsa nas convocações do Uruguai. Disse nessa entrevista da TV Palmeiras que conversou com o zagueiro Antônio Carlos, com o Angulo, jogadores estes que passaram pelo Palmeiras, pegou ótimas referências e veio para o Verdão para tanto atuar na terra do menino Neymar, que ele tem como ídolo, como também para desfrutar desse clube gigantesco a nível mundial, como disse Facundo Torres. Certo, Má? Na volta, a gente traz mais especulações de reforços no Palmeiras. Olha, tô achando que Facundo Torres não vai ser o único que vai chegar para incorporar esse ataque não, viu? Devolvo para vocês no estúdio. Muito obrigada, Fê. Daqui a pouco eu te chamo. Então, Felipe Leite, que inclusive lá na redação tá falando, pô, tomara que o Facundo dê certo e tudo mais. Vocês acham que vai dar certo? Olha, eu acho que sim. Acho que é um jogador muito promissor, é uma grande contratação do Palmeiras que se enquadra um pouco no... Se enquadra um pouco, não. Se enquadra totalmente no perfil de contratações que o técnico Abel Ferreira costuma priorizar. É um jogador jovem, talentoso, que pode não só render esportivamente para o Palmeiras, mas também render financeiramente quando a gente pensa numa possível revenda, né, futura. É um jogador jovem que tem totais condições de se destacar no futebol brasileiro e alçar voos ainda maiores. É um jogador que tem sido lembrado nas convocações da seleção uruguaia pelo técnico Marcelo Bielsa. Já vinha se destacando no Orlando City. A gente até estava conversando aqui em off que é o atleta, é o artilheiro, o maior artilheiro da história do clube norte-americano.
e por mais que tenha marcado não tantos gols, são cerca de 40 gols, né, Zé Paz? Mas ainda assim é um fato, ele é o maior artilheiro da história do Orlando City. Então é uma contratação que gera grande expectativa, não só para a torcida, mas também para nós da imprensa. É um grande investimento que a diretoria do Palmeiras está fazendo, e a diretoria do Palmeiras, ao contrário das últimas janelas de transferência, abrindo o bolso, né? Era um grande desejo da torcida palmeirense que o clube mudasse um pouco a sua atuação no mercado de transferências, e aparentemente o Palmeiras vem forte nessa janela para se reforçar, para fazer uma espécie de reformulação no elenco. A gente pode até comentar que a zaga não merece tantas críticas quanto vem recebendo, principalmente o Gustavo Gomes. Mas é fato que o Palmeiras precisa de uma reformulação, de um sangue novo, e esse sangue novo está chegando, a começar pelo Facundo Torres, e a tendência é que venham mais jogadores por aí, né, Zé? Eu prefiro ir devagar com a Andor que o Santa de Barro. Eu quero ver um pouquinho mais do Facundo. Eu acho que, assim, pelas peças que o Palmeiras tem no ataque hoje, liberando o Dudu, o Rony aí para ser negociado, ele até chega para ser titular. Até pelo investimento. Exato. E tudo mais. Mas assim, ele chega para ser titular. Não chega para ser titular. Igual um outro aí que pode pingar, que daqui a pouco o Felipe Leite, que brilhou no nosso futebol lá, diferente do Marcelo Bamonte, falou. Então, assim, eu acho que o Facundo é um bom jogador. É um jogador que nos Estados Unidos brilhou, mas que aqui no futebol brasileiro é outra coisa. E aí os palmeirenses lá da redação estão todos emocionados, inclusive o Vini Salgado, nosso estagiário, que brilhou no futebol também, já está emocionado com o Facundo. Eu prefiro um pouquinho, sabe? Porque o Almada jogou... Você tá pegando no pé, Zé. É verdade. Não, porque ele falou assim, o Almada jogou lá na MLS, brilhou, e aqui no Botafogo veio. Beleza, tudo certo, isso aconteceu mesmo. Isso pode acontecer com o Facundo. Por isso que eu quero esperar um pouquinho mais, porque jogar na MLS é uma coisa, jogar aqui no futebol brasileiro é outra. Que o rapaz tem potencial? Demais. Tem potencial, né, novo. Entendo que chega para ajudar muito o time do Palmeiras. Versátil, mas eu quero ver um pouquinho mais do Facundo atuando aqui. Vê para crer. Isso. Tá bom, então foi igual ontem, então o pessoal quis ver e lá eles viram. Viram mesmo, né? Você gosta, então, tá né? Bom. Eu adoro essa resenha, gente. Você não foi jogar ontem não, Sérgio? Não, eu tava tudo certo para eu jogar, mas eu lembrei que eu tinha uma confraternização do pessoal da faculdade, tinha marcado há mais de um mês. É mentira isso aqui, hein? Não é, pô, é verdade. Tinha marcado há mais de um mês. E a Marina também foi convidada e não foi? Eu não fui ontem, sabe o que é? Já tinha goleiro, eu, Buffon, ia. Mas você não tinha compromisso que esqueceu, eu tive. Ó, estamos falando de Palmeiras, tá? Vamos mudar um pouquinho, porque eu tô aqui com dois especialistas em São Paulo e tá na hora de trazer as notícias do Tricolor aqui hoje no Gazeta Esportiva. Opa! Zé, vou começar com você, mas Bacete, pelo amor de Deus, você também participa aqui desse negócio. Que aconteceu com essa história do Rafinha, gente, futuro dele, não estava certo que ia renovar. O que aconteceu, gente? Pois é, reviravolta danada, né? A gente tinha até comentado aqui já no Gazeta Esportiva que estava tudo certo pro Rafinha renovar por 3 meses, jogar o Paulistão, que era o que ele queria, e aí depois ele encerraria a carreira no São Paulo. Só que agora uma reviravolta, o Rafinha não renovou com o São Paulo já até anunciou de forma oficial que o Rafinha não continua para a próxima temporada, o próprio Rafinha, partiu do Rafinha esse desejo, mudou de ideia totalmente, e agora fica aquela dúvida. O Rafinha já está sendo especulado no Curitiba, que é o clube que o revelou para jogar o ano inteiro de 2025, o Curitiba aí buscando voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, e aí o Rafinha poderia ir para lá para ser uma peça para ajudar nesse retorno e para jogar de fato a temporada inteira de 2025. O Rafinha, inclusive, está lá na Alemanha, onde ele é ídolo no Bayern, assim como o nosso glorioso Paulo Sérgio aqui. Mas assim, o Rafinha, eu entendo que ele já estava numa descendente ali no São Paulo. Ele estava mais ajudando fora do que dentro do gramado, um líder importante fora do gramado, o cara capitão do título da Copa do Brasil, título inédito. Então eu entendo que assim, perder o Rafinha nesse momento, não é assim também, meu Deus do céu, perdemos um grande jogador, vamos ter... Ele tem uma história fantástica no São Paulo, mas o próprio presidente Júlio Casares já tinha dito em entrevistas que a lateral direita era uma posição carente, quando o Rafinha estava lá. Então assim, vai continuar sendo sem o Rafinha. Com o Rafinha, sem o Rafinha. Então, assim, o Rafinha agora vai seguir a carreira dele, entendo que ele vai jogar mais 2025 para depois se aposentar. E agora o São Paulo, mais do que nunca, precisa contratar um lateral, Bacete. É desesperador agora a situação. Totalmente. Eu concordo com você. O Rafinha, dentro de campo, vinha agregando muito pouco. É um jogador que não tem mais aquele gás para ir para o ataque, voltar para marcar. Muitas lesões. Muitas vezes não passava no meio campo.
Então, ele comprometia diretamente o desempenho do São Paulo, porque o São Paulo ficava refém daquilo que o Rafinha pode entregar. E, na verdade, tem que ser o contrário, né? O Rafinha tem que entregar aquilo que o São Paulo precisa e não estava mais acontecendo isso. De toda forma, eu acho que ainda assim o Rafinha vinha sendo muito importante para o São Paulo, para o ambiente, para o vestiário, pelo fato de ele ser um exemplo para os jogadores mais jovens, e hoje cerca de 40% do elenco do time é formado por atletas vindos de Cotia. E eu até acho que o São Paulo deveria pensar com muito carinho na possibilidade do Rafinha vir a ser uma espécie de diretor, de gerente de futebol, porque ele faz essa ponte entre diretoria e jogadores muito bem. Mas chegou a ser especulado? Não, chegou a ser especulado, mas por enquanto o Rafinha não tem esses planos, até porque ele pretende seguir jogando em 2025. Muito provavelmente no Coritiba, que é o clube que revelou ele e tudo mais. Ele sempre manifestou esse desejo de encerrar a carreira oficialmente no Coritiba e depois fazer um jogo de despedida pelo Bayern de Munique, onde ele é ídolo. Então eu acho que a curto prazo é difícil que ele já venha se transformar num diretor, num gerente, num coordenador. Mas pensando mais para frente, até com o fato de o Rafinha ser São Paulino, gostar muito do clube, conhecer todos e ter conquistado lá dentro um título inédito que é a Copa do Brasil, eu acho que ele poderia, assim, ajudar o São Paulo de uma outra forma mais para frente, fora de campo, exercendo uma função de diretor mesmo. Quem sabe? Vamos aguardar. Isso é algo que vinha sendo cogitado pela diretoria, mas ainda não há conversas concretas para que isso um dia possa acontecer. E o Rafinha também, não sei se ele tem interesse, porque ele já manifestou o desejo de virar treinador, auxiliar, trabalhar com o Felipe Luiz, que é o técnico do Flamengo hoje. Então, ele está chegando numa reta que existem várias possibilidades para o pós-carreira, vamos ver qual que ele vai escolher. E assim, com 39 anos, lateral, é complicado, né? Muito. Até uma hora que começa a pesar mesmo. E assim, é normal do corpo humano, gente. Pelo amor de Deus, o cara tem quase 40 anos. Não dá pra ele ficar indo e voltando. E então, aquela coisa, né, Zé? Deixe o futebol antes que o futebol te deixe. Exatamente. Pra acabar em alta ali, daquele Exato. jeito. Você, Zé, tem uns anos ainda pela frente, né? Não, eu jogo no amador, pô. Eu jogo aqui na brincadeira. Tô com 34. Fico meia quadra, entendeu? Não precisa agora, o Rafinha é profissional. Nem a Copa Imprensa tem mais, pô. Exatamente. Inclusive, podíamos fazer um abaixo-assinado pra você ir voltar, porque é muito legal, né? Nossa, era bem legal. Isso era bom demais, gente. E continuando falando de São Paulo aqui, estava vendo uma entrevista, o técnico Luiz Subeldia concedeu, né, algumas palavras aí ao Globo Esporte e deu uma declaração que eu achei bastante ousada, que pode criar uma pressão aí no elenco. Vamos dar uma olhadinha, ó. Abre aspas. Estou convencido que em 2025 seremos campeões da Libertadores. Alguns vão dizer, não, tá colocando muita pressão. Estou convencido. Agora, temos de fazer certos movimentos, dar um formato, começar bem, competir bem, mas estou convencido que se formos dando passos fortes de que... Estamos convencidos de que fomos dando passos fortes de que podemos ganhar a Libertadores. Fecha aspas. Declaração ousadíssima. Marcelo Bassett, o que você achou aí das palavras de Subeldia em relação à Libertadores 2025? Olha, é lógico que ele sendo treinador da equipe, ele tem que acreditar, né? Se ele não acreditar, ele que é o treinador da equipe não acreditar, quem vai acreditar no São Paulo? Mas, analisando de uma forma muito realista, eu não vejo tantas perspectivas de sucesso assim para o São Paulo na próxima temporada. A diretoria está tendo que se desfazer de uma série de jogadores para se adequar ao orçamento do ano que vem. Vai ter que enxugar muito a folha salarial. A gente tem falado da saída do Rafinha, da possibilidade de saída do Wellington Rato, da possibilidade de saída do Arboleda, do Luciano. Todos nomes tarimbados, jogadores que são pilares do elenco do São Paulo. Então, se há a possibilidade de esses jogadores deixarem o clube, peraí, quem que o São Paulo vai trazer? Porque não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Não tem espaço na folha salarial, na folha de pagamento, para trazer jogadores que demandam altos salários, como o Oscar, por exemplo. Então, eu acho que fica muito difícil você vislumbrar algo gigantesco para o São Paulo, como é um título de Libertadores,
sabendo que o São Paulo tem que lidar com uma série de demandas de política de governança, de não poder ultrapassar teto de gastos, de não poder... E o que eu acho que é importantíssimo, isso deveria ser obrigatório em todos os clubes através do fair play financeiro, não permitir que um clube gaste mais do que arrecada. E a gente sabe que isso é uma prática cotidiana dos clubes do Brasil, são exceções aqueles clubes que têm uma administração austera, consciente da parte financeira. E o São Paulo vai ter que botar a casa em ordem nos próximos anos e para isso vai ter que apertar o cinto agora. O torcedor não pode esperar algo diferente do que um ano de dificuldade. Eu vejo o ano de dificuldade para o São Paulo em 2025, por tudo isso que a gente tem falado, pela dificuldade de contratar, pela falta de orçamento para contratar e por essa necessidade de seguir uma série de imposições financeiras por parte da gestora que vai administrar o fundo criado, o fundo de investimento, para que o São Paulo possa arrecadar cerca de 240 milhões de reais para pagar dívidas. Então é uma situação bem delicada, mas o Zubeldia está no papel dele de acreditar, de motivar seu elenco, de criar uma ilusão na torcida. Compra o discurso quem quer. Assim, recentemente o Dorival deu uma declaração falando que o Brasil vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Agora o Zubeldia dá uma declaração dela. Pra quê? Assim, uma coisa é você falar, vamos brigar pelo título. Aí tá ótimo, tá sensacional, tá maravilhoso, porque, como você disse, ele é o treinador, se ele não acreditar, quem que vai acreditar? Agora, a partir do momento que ele diz, estou convencido de que vamos ganhar, se não ganha, vamos falar, lembra lá em dezembro? Vão recuperar a entrevista. Porque assim, é matemático, gente, a chance de você perder é muito maior do que ganhar. No Brasileirão, por exemplo, 1 de 20. 1 de 20. Na Copa Libertadores é muito mais ainda, mais times. Então, assim, eu acho que esse tipo de declaração traz uma pressão desnecessária, não conversa com a realidade também, porque como o Bacégio disse, hoje eu não vejo o elenco do São Paulo brigando com o Botafogo, eu não vejo brigando com o Flamengo, eu não vejo brigando com o próprio Palmeiras. E a gente nem sabe qual vai ser esse elenco, né? Então, nem sabemos qual o elenco do São Paulo vai ser. Esse é o grande problema, fazer uma afirmação dessa, né? O São Paulo ano que vem, como você disse, tem o tal do fundo, vai ter que botar o pé no freio aí para contratar. Então, assim, esse ano, eu vi o São Paulo com uma grande chance de ser campeão da Libertadores. Quando para no Botafogo, quase que o São Paulo avança ali diante do Botafogo, na camisa. Porque o São Paulo na Copa Libertadores é um colosso, isso é verdade, é o maior do Brasil aqui, mundial, então tem muita história na Libertadores, assim como outros clubes também, mas estou falando em campeonatos mundiais. Aqui na Libertadores o São Paulo tem uma história gigantesca e quase passou na força do torcedor, na força do Morumbi. Só não passou porque o Calera e o Lucas ali acabaram não confirmando a noite feliz. Mas assim, para o ano que vem, perdendo peças importantes, não podendo contratar, eu acho que vai ser bem difícil o ano do São Paulo. É isso que você falou, complicado, né, Zé? Esse elenco que o São Paulo teve em 2024, ele conseguiu competir. Até porque em Copas, às vezes você pega um time melhor que o seu, mas que não está num bom dia, a bola não entrou, você deu mais sorte, você passa. Então, na Copa acontece muito isso, mas ainda assim o São Paulo competiu com esse elenco. Qual vai ser o elenco de 2025, considerando que muitos desses jogadores podem sair? Então fica muito difícil de prever qual vai ser o nível, qual vai ser a prateleira do São Paulo. E pelo que vocês estão trazendo, vocês trouxeram nos outros dias também, né, nos outros programas, o São Paulo também está meio pontual aí no mercado, ainda sem saber quem sai, né? Ainda sem saber quem sai. Dependendo das saídas para poder buscar chegadas. Mas daí não é muito arriscado também, porque vai sobrar quem no mercado? Pois é. Ou sobra alguém muito caro, ou alguém que não é de qualidade tão... A diretoria tem dito, né? Temos que ser criativos no ano que vem, aquela coisa toda. Vai ser um ano, gente, assim, os próximos... O torcedor fica bravo, porque o torcedor é paixão, aquela coisa toda. Mas assim, uma hora o São Paulo teria que fazer um tipo de reformulação financeira, equilibrar as contas. O Flamengo fez isso e por isso hoje o Flamengo é o colosso que é. O Palmeiras já foi um outro método, com patrocinador, enfim. Os clubes, eles têm tentado se reorganizar. E o São Paulo foi pelo caminho do Flamengo, né? De tentar uma reestruturação financeira ali dentro do próprio clube, com a ajuda dessa gestora, enfim, com esse fundo de investimentos. Uma hora ia ter que fazer. E aí, é aquilo, são 3 anos ali, 4, que, cara, vai ser complicado, não vai ter grandes nomes, vai ter que passar uma seca para lá na frente o São Paulo retomar de fato aquele São Paulo que a gente está acostumado a ver. Né? Como você disse, tem gente que não tem tanta paciência assim, mas calma, né?
Se no São Paulo o mercado está um pouquinho mais devagar, no restante tá agitado, gente. Porque hoje a notícia é do Vasco, hein, José Paes? Pois é. Depois de não ter se acertado com o Renato Gaúcho, o clube anunciou a contratação de quem? Fábio Carille. O treinador estava sem clube desde que saiu do Santos e assinou com o Cruz Maltino por 1 ano. E aí, claro que a pergunta vai para ele, José Paes. José Paes, você gostou dessa contratação, dessa escolha do Pedrinho? Você vê que não tem lógica, né? Busca o Renato Gaúcho, que está aqui na esfera, e o Carille, que está aqui. Então, assim, o Vasco, ele quis contratar um cara, um treinador já com título, bagagem, com alguma coisa, com uma bagagem, mas proposta de jogo são propostas completamente diferentes. Eu gostei da contratação do Carille, porque eu gosto de técnico mais retranqueiro. E eu vou falar para você que eu gosto. Eu gosto, e o Carille, ele ajeita muito bem a defesa. A torcida do Santos fica brava aí com ele, porque ele falava muito de Corinthians lá nas coletivas do Santos, e a rivalidade aqui estadual, regional, fala mais alto. Mas o Carille é um cara que tem título de brasileiro, é tricampeão paulista, fez um trabalho excelente no Santos do ponto de vista de ele foi contratado para subir o time. Subiu o time campeão com antecedência. Chegou numa final de Paulista quando ninguém esperava. Então, assim, a qualidade do Carille eu acho que é até inquestionável. É um bom treinador. Olhando para o que tem aqui no mercado, acho um bom treinador e acho que foi uma boa contratação dentro daquilo que o Vasco poderia fazer para 2025. O Vasco, a gente sabe, tem problemas financeiros gravíssimos. A SAF não deu certo, voltou para o associativo. Então, pelo que tem, achei que foi uma contratação bem ok para 2025. Agora, Zé, você vê, né, como é muito mais fácil comentar futebol do que fazer futebol, né? Eu admiro muito o Pedrinho, acho que era um dos grandes comentaristas da imprensa até ele decidir mudar os rumos aí do pós-carreira como jogador de futebol. E aí, quando ele assume a presidência do Vasco, a gente entende que ele vai seguir um discurso alinhado com aquele que ele tinha como comentarista. E aí, quando você vê ele procurando o Renato Gaúcho, aí a negociação não dá certo com o Renato Gaúcho, ele muda e vai para o Fábio Carille, que não tem qualquer tipo de relação em termos de filosofia de jogo. Você fala, poxa, esse Pedrinho que está presidindo o Vasco é o mesmo Pedrinho comentarista? Porque me admira muito essa decisão. A gente não sabe o que acontece nos bastidores em termos de orçamento. Às vezes o Pedrinho sabe que o Vasco não vai ter condições de se reforçar tanto e vai precisar ser mais cauteloso, mais conservador na sua forma de jogar, e para isso o Fábio Carille encaixa muito bem. É isso, então, matou a pau. Parabéns. Então a gente não sabe qual que é a realidade. Mas me chama muito a atenção essa falta de certeza em termos de filosofia de jogo. Qual que é o jogo que o Vasco vai ter em 2025? É esse? Então, quais são os técnicos que encaixam nesse perfil de jogo? O Vasco não tem feito isso, mas pelo menos agora acertou com um treinador, né? Mas às vezes tentou, né, gente? Alguém próximo ali também não rolou, não sabemos, né, Dizem lá, a imprensa carioca diz que o Renato pediu 1,5 milhão, algo próximo a isso de salário. E aí, realmente, 1,5 milhão fica distante da realidade. Aí já não dá, né? Aí já não do rola. Vasco, pelo menos. Tem novidade também no Atlético Mineiro, mas não sobre jogadores. É isso mesmo, o clube anunciou que o gramado da Arena MRV vai ser sintético a partir da próxima temporada. Segundo o comunicado, a mudança visa manter a qualidade do campo de jogo durante todo o ano, permitindo a realização de eventos. O início da instalação será já nas próximas semanas e o objetivo é que o campo esteja pronto no começo do Brasileirão. Polêmico? Bastante, né? Conversando com todos os jogadores, ex-jogadores, Miller aqui, Paulo Sérgio, é quase assim, unanimidade que o gramado sintético não é bom para a prática do futebol profissional. E se os caras que são profissionais falam isso, quem sou eu para discordar? Os caras estão lá todo dia jogando, treinando, né, no campo. Então, assim, a própria FIFA, que permite esse tipo de gramado, não adota o gramado sintético em competições da FIFA. Então, assim, é uma loucura, cara. E eu acho que até dá uma vantagem para os clubes que têm o gramado sintético. Porque os sintéticos são diferentes entre si. O do Engenhão é um, aqui o do Allianz é outro, aí eu não sei qual que vai ser lá. Aí tem a grama mista, a tal da grama mista, o sintético com o natural. Pacaembu então, também. Assim, é uma loucura, cara. Lá é 100%, o diretor me afirma aqui. Aqui no Allianz a gente tinha um tipo de gramado sintético, agora já tem... Sabe? Então, cara, é uma loucura isso. Eu sou mais da grama natural. Eu acho que tem que ser grama natural para todo mundo, porque eu acho que dá uma condição de igualdade para todo mundo. Total. Um gramado sintético aqui e outro ali, eu acho que acaba favorecendo quem atua mais em casa. E vou mais além, Zé. Eu acho que não só todos os campos deveriam ser de grama natural, como deveriam ser
do mesmo tipo de grama, da mesma espécie, padronizar. É essa espécie de grama, é essa medida, e todos os estádios do futebol brasileiro têm que seguir essas regras. Porque senão foi o que você falou, um clube vai ser sempre mais privilegiado do que o outro. Muito bom. E agora chegou a hora de falar de Corinthians por aqui, porque o presidente Augusto Melo fez um balanço do primeiro ano da sua gestão. Então, dá uma olhadinha no que ele falou sobre a arrancada do time no Brasileirão e uma projeção para a próxima temporada. Sofremos também no começo e hoje, graças a Deus, aliviados, sorrindo. Não é o que nós esperávamos, claro. Corinthians, a gente quer sempre estar ali brigando nas primeiras posições, o Corinthians tem que estar sempre ali entre os 4 e sempre brigando por título. Não tenha dúvida que para o ano que vem, 2025, se Deus quiser, temos um planejamento, temos um elenco. É um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos em 2024. E o ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. Apesar que estou muito feliz terminando o ano, não imaginávamos, acho que nem o corintiano mais fanático imaginaria que isso poderia acontecer. A nossa preocupação realmente sempre foi sair dessa zona de desconforto, né? E graças a Deus hoje a gente termina o último jogo, se Deus quiser, também com vitória, mais aliviado e com um futuro promissor. E aí, gente, o que falar dessas declarações do Augusto? Rapaz, eu acho que esse Corinthians vai dar um trabalho ano que vem, hein? Se conseguir manter esse ritmo que teve agora no final de 2024, e aí especulam-se muitas contratações, Pogba. Se o Pogba vier, cara, eu acho um baita jogador. Aí, com o Memphis jogando o que tá jogando, o Yuri ficando, traz um Pogba, sabe? O time encaixando, o Ramon conseguindo fazer essas peças funcionarem. Eu acho que o Corinthians vem muito forte para a temporada do ano que vem. Ah, vai ser campeão, não vai? Isso aí né? A gente não tem como controlar. Mas eu entendo que o Corinthians pode fazer um ano de 2025 muito interessante. Acho que a Fiel pode ficar esperançosa aí, Bacégio. Não, completamente. Estou de acordo. Eu acho que a forma como o Corinthians termina a temporada não pode ser diferente, né? O Corinthians deu todos os motivos para a torcida iniciar 2025 com a esperança lá em cima. O Corinthians vai brigar por títulos, por tudo que apresentou nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a química bateu entre todos aqueles jogadores, né? O Rodrigo Garro, o Yuri Alberto, o Memphis Depay. O ambiente é outro, o vestiário é outro, o CT, o clima é mais leve. Então eu acho que o Corinthians está no caminho certo. Agora é lógico, né? Muita coisa pode mudar durante as férias, durante a pré-temporada. Futebol é complicado, não é uma ciência exata, né? É muito de momento, de confiança. Às vezes, um time que está azeitadinho chega, depois de um tempo, vai e sai dos trilhos. Então, vamos aguardar, mas o Corinthians certamente, se manter esse nível que mostrou nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, tem totais condições para brigar por qualquer título. Ah, vai competir em todas as frentes simultaneamente? Acho que não, porque o elenco do Corinthians eu não vejo tão qualificado como outros elencos do país. Mas o time, os 11 jogadores... Muito bom. É um time muito bom. Mas você sabe que a gente vem falando, né? Tô na cobertura do Corinthians esses dias que o Thiago Salazar está de férias, e eu acredito que pode competir sim em outras frentes também, sabe? Simultaneamente, o Corinthians ele conseguiu se reforçar muito bem esse ano. Realmente tem peças ali, tem esses que vocês falaram, mas tem vários outros jovens ali que estão dando conta também do recado. Matheus Bidu na lateral esquerda foi uma grata surpresa nesse ano. Bidon também, que foi convocado para a seleção sub-20, também uma grata surpresa. Enfim, o Ranieri, que tinha caído de rendimento, volta a jogar bem. Enfim, eu concordo com você, viu, Zé? Corinthians vai trazer boas surpresas aí para sua torcida. E ainda, gente, hoje a Conmebol anunciou as datas dos jogos da fase preliminar da Copa Libertadores. O Timão estreia no torneio no dia 19 de fevereiro contra a Universidade Central na Venezuela, e o jogo da volta vai ser na Neoquímica Arena, dia 26. O Bahia, que é o outro representante do Brasil nessa fase, vai estrear um dia antes na Bolívia contra o The Strongest. E dia 25, o tricolor recebe os bolivianos. E aí, o Breno Bidon, que eu estava falando para vocês, foi convocado para o Sub-20, vai perder ali um período ali do Paulista, enfim, toda a pré-temporada. E chega o quê, Fini? Um dia antes? Chega um pouco... É do Paulista mesmo, né? Ele vai perder ali toda a parte inicial do Paulista ali. Esse jogo do Corinthians precisa nem ter, Corinthians passa.
do time ainda passa. Pelo amor de Deus. Esse jogo não precisa ter. Cuidado, é Corinthians. Não vai apostar nada aqui ao Não, vivo. calma, segura. Pelo amor de Deus. O Corinthians vai passar. Agora, o Bahia... Bahia é mais difícil, né? Altitude, vai pegar o The Strongest, que tem história aí na Libertadores, né? Jogar lá na Bolívia é complicado, você puxa o ar, não vem, aquela coisa que a gente já conhece. Agora, o time da Venezuela aí, com todo respeito, é Corinthians. Corinthians, arruma um resultadinho lá, amassa os caras aqui. É Corinthians. Isso aí é o Zé Paz que tá falando, Pô, hein, pode gente? me cobrar esse jogo, não precisa nem ter. Aí, né? Estão anotando aí, mas assim, com todo respeito também, acho porque a estreia deles ali na competição também, enfim, acho que é mais difícil, ainda mais decidindo na Neoquímica Arena. Mudando um pouquinho, falando de rival agora, o período da Crefisa na camisa do Palmeiras está chegando ao fim. A parceria é marcada por muitos títulos, reforços, e para você ficar por dentro, o Alexandre Silvestre fez um balanço desse período. Olha aí. Se a era Parmalat tirou o Palmeiras do buraco e da fila nos anos 90, contratando craques de nível de seleção, montando verdadeiros esquadrões e enchendo o torcedor palmeirense de orgulho e de títulos, deixou também terra arrasada na saída e legados estrutural e financeiro zero. A era Crefisa, até que se prove o contrário, foi vencedora, com investimentos menos agressivos em termos de reforços e uma preocupação muito maior com as finanças, processos e políticas internas, principalmente quando Leila Pereira tornou-se presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, o que gerou também a polêmica do tal conflito de interesses. O casamento de uma década de sucesso termina agora no final do ano de maneira amigável. Cada um por seu lado, sem ressentimentos, ao contrário, ambas as partes faturaram alto. A Crefisa chegou a ser o maior patrocínio do futebol brasileiro. Ficou um pouco para trás com as chegadas das bets, as casas de apostas. Uma delas, inclusive, deve entrar no lugar da Crefisa e outras marcas irão agregar ainda mais valor ao manto palestrino com a expectativa de 150 milhões por ano aproximadamente em patrocínios, acabando com a exclusividade das empresas da titia, que desembarcaram no Palmeiras pelas mãos do então presidente Paulo Nobre, uma espécie de salvador da pátria que botou dinheiro do próprio bolso para ajudar o time do coração. A relação entre ele e Leila esfriou com o passar do tempo, se desgastou, brigaram. Porém, a dona da Crefisa e da Faculdade das Américas seguiu com a parceria. Leila alinhou-se com o sucessor Maurício Gagliotti, homem de confiança dela, e prosseguiu nessa linha até assumir o comando do clube e ser reeleita agora em 2024. Assim que as urnas apontaram Leila Pereira por mais 3 temporadas presidente do Palmeiras, a dirigente confirmou a promessa de campanha. Meu departamento de marketing está trabalhando, não é por isso. Eu já comuniquei que a Crefisa e a FAN não continuam nas camisas do Palmeiras. Eu acho que foi uma era que nós construímos juntos, as nossas empresas e o Palmeiras, uma era de 10 anos muito, muito vitoriosa. Muito bom, foi realmente, né? Muito vitoriosa. A gente já vai falar sobre isso, porque vou trazer aqui para o Papo Felipe Leite. A gente volta a falar com ele por ali na redação, porque o mercado está bombando. A gente quer saber mais notícias. Fê, o que você traz para a gente? Mercado tá bombando sim, senhora. Uma boa noite para você de novo, para o Marcelo, para o José Paz. É o seguinte, Palmeiras trabalha em 3 frentes diferentes para mexer o elenco, para encorpar o elenco. Vamos começar pela notícia ruim, tirar logo a notícia ruim do caminho. Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, não deve vir. Matheus Pereira é caro, ganha bem no Cruzeiro, está valorizado por um time que vai ser construído ao redor dele para essa temporada de 2025 e as duas partes, tanto Palmeiras quanto Cruzeiro, tratam tudo isso, todo esse zum em torno do Matheus Pereira como especulação. Então, Matheus Pereira não deve vir. Mas o torcedor e a torcedora do Palmeiras podem ficar tranquilos, porque no setor da intermediária do campo deve vir reforço. O porquê? Palmeiras se interessa sim pela contratação do Andreas Pereira, ex-Flamengo, que está hoje no Fulham da Inglaterra.
A informação foi inicialmente publicada pelo portal Nossa Palestra e confirmada aqui pela Gazeta Esportiva com a nossa setorista do Palmeiras no site, a Vitória Romanelli. A situação é a seguinte, o Palmeiras quer o Andréas Pereira, mas o Fulham faz jogo duro para liberá-lo porque ele é uma peça importante lá na equipe inglesa. E aí, o clube palestrino tenta convencer o Fulham por meio de cifras altas. Fala-se aí em 20 milhões de euros ou mais, possibilidade de envolvimento de outros jogadores no negócio, em que vai um pacote palmeirense para o Fulham e vem o Andréas Pereira. É um modelo de negócio similar ao que acontece com o Paulinho, hoje no Atlético Mineiro, mas que no futuro, muito em breve, deve sim ser jogador do Palmeiras. Segundo o portal Globo Esporte, hoje o negócio avançou muito. Paulinho e Palmeiras estão alinhados, Gabriel Menino e o volante Patrick da base também estão tudo acertadinhos com o Atlético Mineiro e os dois devem servir ao Galo na próxima temporada. Contrato do Paulinho, 5 anos, vem por 18 milhões de euros e essa troca de jogadores, falta o que para o anúncio? A burocracia. Testes físicos, exames médicos similares ao que o Facundo Torres passou ontem e aí então o caminho ficará livre para o Paulinho ser anunciado como novo jogador do Palmeiras e para que Gabriel Menino e Patrick possam ser formalizados como atletas do Galo. Então vamos lá, passando a régua. Matheus Pereira não deve vir, Andréas Pereira, assim o interesse do Palmeiras, confirmado, o clube trabalha para ter o volante, para ter o meio-campista na próxima temporada e Paulinho, burocracias apenas pendentes para que ele seja o novo atacante da equipe de Abel Ferreira. Se o técnico português queria uma nova postura no mercado, se ele queria um Palmeiras diferente no mercado de transferências, parece que a Leila, como a gente acabou de ver aí no VT, muito bem feito pelo Alexandre Silvestre e editado pelo Felipe Carvalho e Leonardo Pimentel, parece que a postura do Palmeiras mudou de fato. O Verdão está mais agressivo, quer encorpar o elenco e vem firme na briga para 2025, tá bom, Mar? Beijo para você, para todo mundo no estúdio. Um abraço para quem acompanha a gente de casa. Valeu, Fê. Um beijo, bom final de semana para você. Juízo, hein? Juízo no final de semana. E ó, temos aqui algumas coisas para comentar. Primeiro, Paulinho. A tia Leila tá realmente tirando dinheiro porque recebeu muitas críticas esse ano, justamente porque o Palmeiras ficou batendo na trave aí nas competições. Paulinho. Demorou, mas a tia Leila... Agora vai, hein? Assim, Paulinho, esse chega para ser titular com T maiúsculo aqui no Palmeiras. Foi por isso que você não falou que o Facundo ia ser titular? O Facundo titular. O Paulinho, nossa senhora, meu Deus, que contratação do Palmeiras. Se vier, como tá bem encaminhado aí, vai mandar muito bem a diretoria do Palmeiras, porque para mim é um jogador que pode estar na seleção brasileira. É um cara que faz gol, é habilidoso, cai pelos lados, bom cabeceio, chuta muito bem com as duas pernas. Seria um excelente reforço para o Palmeiras. E o Andréas já chega como ídolo. Já chega como ídolo do Verdão. Olha a corneta de José Deu um título de Libertadores pro Verdão. Pode vir, Andréas. Pode vir que seja ídolo. Tem torcedor palmeirense com camisa do Palmeiras com o Andréas Pereira estampado nas costas, tá? Já deu assistência para gol de Libertadores. Isso ninguém me falou. Eu vi. Deu assistência para gol de título. Vem, Andréas. Vem ser feliz na sua casa. Olha, se todos esses jogadores citados pelo Feleite chegarem no Palmeiras, rapaz, entreguem as taças, cara. Porque com uma base já bem sólida, trabalho bastante longevo do treinador, casa organizadinha, estrutura de primeira, qualidade ao extremo nos jogadores. Olha, o Palmeiras vem pra brigar por todos os títulos, o que não é novidade, mas dessa vez eu acho que chega ainda mais forte. É a resposta que estava faltando justamente para o torcedor desse ano, não é isso, gente? Exatamente. Porque estava faltando realmente, né? Algumas peças aí. Tava na hora de gastar também um pouquinho, né, tia Leila? Tava na hora de dar uma gastada. Bolso, e daí o Matheus Pereira acaba ficando difícil também, né? Mas tem uma hora que os outros times já começam a subir muito o patamar e você precisa criar um fato novo ali no seu elenco, que já é vencedor. Então você precisa, sabe, dar uma reformulada ali em algumas peças e o Palmeiras está indo, sabe, seletivo. Tá muito bem no mercado, agressivo, tô gostando desse mercado do Palmeiras, tá excelente. Muito bom, gente. Vamos já para o resultado da enquete que o programa passou rapidinho e era o quê? Qual setor do São Paulo, qual setor o São Paulo deve priorizar ao buscar reforços para 2025? E a maioria respondeu que é o meio-campo, com 64% dos votos, igual o José Paes. Gostaria, meninos, de agradecer a presença de vocês nessa sexta-feira, né?
chuvosa, mas que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito bem, com juízo, parcimônia. Tá sem luz lá em casa. Pessoal, Vai lá, pelo amor de Deus. Ó, Volta antes que me cobrem mais uma vez, quero mandar um beijo pra minha dentista, a Isa, que tá sempre na audiência. Por isso esse sorriso bonito aqui, pô. Tamo junto, continue sempre com a gente. E um beijo pro meu pai, que ontem foi lá ver o futebol. Beijo, pai, tamo junto. Isso. Viu o filho dando show. Um beijo pra vocês, bom final de semana. Domingo tem mesa redonda às 9 da noite, não percam. E o Gazeta Esportiva volta na segunda-feira com a Michele Gianella. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, bom final de semana, gente.